Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre introdução à dinâmica de corpos rígidos. Bora lá? Bom, imagina o seguinte, você está numa corrida com os carros aqui rodando e aí você se pergunta, quais são as consequências desse movimento para o corpo? Você está com uma velocidade altíssima fazendo a volta lá na corrida, quais são as consequências que o corpo recebe, ou seja, qual é a dinâmica do corpo dentro desse movimento? Isso é o que a gente vai estudar hoje. Bom, para começar, a gente precisa caracterizar o momento de inércia. O momento de inércia é a grandeza que mede a resistência de um corpo ao sofrer a rotação. Ou seja, um corpo tende a rodar e o momento de inércia é o que mede a resistência desse corpo para rotacionar. Então, quanto maior o momento de inércia, mais difícil vai ser girar o corpo. Para calcular, a gente precisa basicamente passar um eixo Z pelo centro de gravidade do corpo. E aí a gente calcula o momento de cada pedacinho de massa, ou seja, cada pedacinho de massa dm, que esse corpo faz em relação ao eixo, tá vendo? Rotacionando. Dessa forma, a gente pode dizer que o momento de inércia ele vai ser I igual a integral de R ao quadrado dm. Se você repara bem, esse R aqui, ele serve como um braço de alavanca do momento. E é importante também a gente falar que essa unidade de medida, ela é o quê? Deixa eu anotar aqui para vocês. A unidade de medida, ela é quilograma vezes metro ao quadrado. Então, a unidade de medida aqui do Izinho, ela vai ser quilograma metro quadrado. Beleza? Bom, agora a gente pode até partir desse princípio e fazer o seguinte. Olha para cá. O que dá muita vontade de fazer? Derivar, né? Vamos derivar para ver o que acontece. Se a gente derivar, a gente vai achar que DI é igual a R ao quadrado dm. Essa fórmula, às vezes, ela pode ser muito útil para a gente. Então, ela é intuitiva, mas é importante saber que ela existe. Beleza? Agora, a gente tem que pensar o seguinte. Mas, e se um corpo possuir uma densidade, ρ aí, variável, com um pedacinho de massa dm? Como que a gente vai usar isso? Bom, se esse pedacinho de densidade for variável, a gente vai ter que usar aqui o dm, ele vai ser esse rhozinho dv. E aí você já pensa o seguinte, pô, eu vi dv, fiquei preocupado, cara. dv significa integral tripla. Mas vamos lá, calma, respira que a gente vai chegar lá. Então, sabendo que dm vai ser ρ dv, a gente pode então dizer que o momento de inércia ele vai ser R ao quadrado ρ dv. A gente vai substituir aqui onde era dm por ρ dv. Isso acontece sempre que a gente tiver uma densidade variável. Beleza? Aí você vai pensar o seguinte. É importante lembrar que se ela for constante, a gente pode tirar o ρ da integral, mas isso daí não faz tanta diferença no conteúdo. A integral tripla chegou, né? E aí você já vai olhar e falar assim, que isso, jovem? Caraca, integral tripla já era. Bom, não se preocupa com isso. A integral tripla, ela basicamente tem algumas maneiras de se resolver. A primeira é a seguinte, a gente vai usar formas mais simples para resolver problemas simétricos. E, no final das contas, você vai ver que a maioria das coisas que você vai usar já estão tabelados. Ou seja, já existe uma tabela bonitinha para que você consiga acompanhar ela lá direitinho. Mas vamos dar um exemplo aqui, uma ajudinha para como que a gente faz para comparar corpos simétricos. Imagina aqui que a gente quer essa cascazinha simétrica aqui dentro. Como que a gente vai separar? Primeiro a gente tem esse Z. Esse Z é um valor fixo. E aqui a gente vai ter o R. O R ele é um valorzinho de Y e ele depende desse diferencialzinho de Y, que é essa grossurazinha da casca elementar. Se a gente quisesse fazer o volume disso, era simples. É só a gente fazer dV igual a 2πr, e aí no caso o R aqui é o valor de Y, porque ele está no eixo Y, certo? Aqui é até importante a gente botar aqui os valores, né? X, Y e Z, para que fique mais claro. E aí a gente tem Z, que é a altura, isso tudo na variação de dy. Então, essa daqui é uma relação do volumezinho que a gente sabe de um cilindro, e a gente está usando o volume do cilindro para fazer a casca elementar. Dessa forma, se a gente substituísse isso na nossa fórmula de momento de inércia, a gente ia chegar nesse resultado aqui,
E olha, de uma integral tripla, a gente saiu para uma integral simples aqui só de dy, tá vendo? Então, essa ajudinha aí pode te salvar em muito exercício. Então, fica sempre ligado se você pode usar alguma forma que você já conhece para resolver problemas com corpos que são meio que simétricos. Beleza? Bom, agora a gente vai ver o teorema dos eixos paralelos. Vamos pensar o seguinte, se a gente quiser calcular o momento de inércia em relação a um eixo que não passa no centro de gravidade, que até agora a gente fez tudo aquilo ali para os eixos que passam no centro de gravidade. Aqui o centro de gravidade G desse corpo. Um eixo que não passa é esse eixo aqui no ponto zero. Tá vendo? Ele está exatamente na beirada desse corpo. Ele está a uma distância D do centro de gravidade. Como que a gente faz? A gente faz esse tipo de exercício usando o teorema dos eixos paralelos. E o teorema dos eixos paralelos diz pra gente que o momento de inércia que a gente quer do novo eixo de referência, ele vai ser o momento de inércia do centro de gravidade mais md ao quadrado. md não é Michael Douglas, é massa vezes distância. Então, md ao quadrado, a gente vai ter a massazinha do corpo vezes essa distância, tem que ser a distância do centro de gravidade até o ponto do eixozinho, isso elevado ao quadrado. E esse é o teorema dos eixos paralelos. E também a gente pode usar o raio de giração. O que é o raio de giração? O raio de giração é uma grandeza, né, que te permite calcular um momento de inércia com relação a um eixo se a gente tiver um certo raio de giração K, ou seja, se a gente estiver formando um sólido a partir de uma rotação, de uma giração. Então, toda vez que a gente tiver o raio de giração é chamado de K, a gente pode usar a fórmula I igual a mk ao quadrado. E se a gente quiser determinar o K, é só a gente rearrumar essa fórmulazinha aí, que o K vai ficar a raiz quadrada de I dividido por M. Uma observação muito importante, o raio de giração ele tem sempre unidade de comprimento. Então é metro, centímetro, milímetro, beleza? Ele não é metro ao quadrado, não é centímetro ao quadrado, não é quilograma, metro, segundo ao quadrado, não é nada disso. Ele é só unidade de comprimento. Show? E agora, por último, a gente chega nos corpos compostos. E aí você já olha e fala assim, e agora? Nossa senhora, olha só isso daqui. Um corpo desse tamanho, tu olha, fica com os olhos arregalados, cara, o que eu vou fazer com isso? Bom, relaxa. Os corpos compostos, eles não são tão complicados de se resolver. O que você precisa entender é o seguinte, toda vez que você tiver um corpo composto, tenta separar ele em partes. Ou seja, como está aqui no nosso símbolozinho de atenção, usaremos as partes do corpo separadas. Então aqui, por exemplo, a gente tem um paralelepípedo, um cubo e um cilindro. Ao invés de eu usar o corpo inteiro, eu vou dividir em 3 partes. Então eu vou usar aqui, aqui e aqui, separados. E, de quebra, a gente vai usar valores tabelados. A gente vai ter a nossa tabela lá com momentos de inércia em relação a eixos. Então a gente vai ter o momento de inércia, por exemplo, em relação ao cilindro que passa na lateral, ao cilindro que passa no ponto de gravidade, ao retângulo, ao anel e por aí vai, todos os outros valores. Então, cara, relaxa. Fica tranquilo que corpos compostos não é tão difícil quanto você imagina, assim, olhando de cara. Ele é uma parte bem tranquila, então se preocupa mais em determinar o momento de inércia quando os valores não são tabelados, que é mais a parte lá do início da nossa aula de hoje. Beleza? Bom, é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!